Nação Tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Fala, nação, sabadão, quase Jingle Bell, Natal batendo na porta. E vamos às atualizações do nosso Esquadrão de Aço. O Bahia aí na pré-Libertadores, adversário já definido, inclusive adversário inédito do nosso Bahia. Pois é, o Bahia nunca enfrentou um time chileno. Será a primeira vez. Bahia nunca enfrentou o time chileno. O'Higgins, acho que essa é a pronúncia correta. Nunca jogou contra brasileiros, olha aí. Além de uma disputa eliminatória valendo a sobrevivência em busca pela fase de grupos, os sorteios da fase preliminar da Copa Libertadores reservou um fato histórico para o confronto entre Bahia e O'Higgins. Eu acho que esse é o nome, galera. Então, inédito e fato histórico para os dois. Temos novidades também do nosso menino Thiago. O Bahia já prestou homenagem a Thiago. O Thiago já foi, já a gente vai acompanhar. Thiago se despede. E há informações de que em janeiro teremos muitas novidades do nosso Tricolor de Aço. Lembrando que esse ano começa um pouquinho mais cedo por conta da Copa. Esse ano que vem vai vir pegando fogo, hein? Vamos concluir 2025 aí com a graça de Deus e vir com tudo para o próximo ano. Há informações de que o Bahia está buscando um grupo mais forte, mais encorpado e mais competitivo. Coisa que a gente não viu neste ano de 2025. Eu vi essa informação hoje de que o Bahia estaria nesse interesse. Só que aí vem os contras, né, e os prós, que algumas contratações até agora que possivelmente vem, que é do atacante uruguaio, não caiu muito no gosto da torcida. Como eu tinha dito a vocês, eu prefiro esperar, porque um atleta de um clube às vezes não se dá bem, no outro ele já vai bem. A gente tem exemplo de Tassiano, que no Bahia brocou, e no Santos já não se encaixou muito bem, mas o Santos tem outras histórias além disso, né? A informação de que o atleta não teria mais interesse de ficar no Grêmio, a gente já viu tudo isso, então vamos aguardar. Depois, se ele vier, ao que tudo indica, ao que tá tudo ok, é que ele vem para o Bahia. Só tô falando assim porque o Bahia não oficializou. Então, se não oficializou como foi a saída do Thiago, então eu fico com o pé atrás de chegar aqui e dizer que foi, né? Como a gente viu o exemplo, como foi essa conversa do Fábio Souza do Ceará, que o Ceni queria e tal, e logo após a gente viu a informação de que o Bahia não possui nenhuma sondagem, não possui nenhuma negociação com o atleta, não vem para o Bahia, coisa que a gente estava reclamando bastante. Mesma coisa o Juninho do Flamengo. Então assim, essa época é uma época que a gente tá pisando em ovos. E as informações que a gente traz, eu nunca dou certeza. Só dou certeza após o Bahia oficializar. Pronto, é nosso, pronto, acabou. Bora acompanhar um trecho rapidinho sobre o adversário do Bahia na Libertadores, que é o que o torcedor do Bahia almeja tanto. E como eu já tinha dito a vocês, vamos aguardar 2026, eu espero. Eu vou emanar energias positivas de que realmente esse próximo elenco será um elenco competitivo. Bora acompanhar. Bahia e Botafogo são os brasileiros que entram na segunda fase e já conheceram os seus caminhos. Na tela para a gente entender melhor. Chave 3, que é o que começa a ficar interessante. Representante 1 da Bolívia, que pode ser Strongest, Blooming, Santo Antônio Bulu Bulu, encara o Táchira e quem vencer encara o poderoso Tolima. O time mais famoso no Brasil do que na Colômbia, né? Exato. Principalmente pela torcida do Corinthians. O'Higgins contra o Bahia. O Bahia já conhece seu adversário, um clube chileno, e vencendo vai ter que encarar um desses três, ou Tolima, ou representante Bolívia 1, ou Táchira. Léo, tem caminho mais fácil, caminho mais difícil? Acho que o primeiro jogo dos dois pode ser mais acessível, mas o segundo, para de fato chegar a Libertadores, a fase de grupos, tem que ficar esperto.
o Bahia, por exemplo, né, o O'Higgins não é um adversário tão difícil assim, tá? Um time pequeno no Chile, não é um time que costuma participar da Libertadores. É claro que ele está aí por um motivo, né? Foi bem no ano. Pode ter uma equipe interessante, mas o futebol chileno tem decepcionado bastante nas últimas Libertadores e Copas Sul-Americanas. Aí o que acontece, né? Você pode pegar um representante da Bolívia com altitude. Aí pode ser ruim para o Bahia, né? Difícil. Essa é a parte mais chata, talvez, do confronto. Do outro lado da chave, do Botafogo também, porque tem um Bolívia 2 ali. Esse Bolívia 2 pode ser um time de 4 mil, 5 mil. Se for o Nacional de Potosí, por exemplo, é mais alto que La Paz, então é chato, né? E um representante do Equador pode ser a LDU, por exemplo. Também. Fora os argentinos júniores, que tem, o time argentino é sempre mais difícil de enfrentar pela qualidade técnica desses jogadores. Então, acho que o Botafogo se deu muito mal, né? Tem toda a condição de passar, sim, mas se deu muito mal, porque tem muita gente boa nessa chave do Botafogo. Você falou da LDU, mas o Barcelona foi quem eliminou o Corinthians esse ano da Copa Sul-Americana. Verdade. Então, é difícil, né? Por isso que a gente está falando. Os times do Equador são bons times também. Da pré-Libertadores também, mesma fase, o Barcelona já tem essa experiência bem sucedida. Exato. E jogando bem lá. Ao contrário do Corinthians. Ganhou lá. Não, o Corinthians é o rei de perder na pré-Libertadores. Né? Mas, de qualquer forma, para o Botafogo talvez não esperava essa pré-Libertadores. E para o Bahia, acho que é um ano para entrar mais focado nas competições. Tem investimento para isso, legal, ir para a pré-Libertadores, mas dá para querer mais. Dá, acho que o Bahia ele precisa chegar à fase de grupos de novo. Esse ano pegou um grupo muito difícil, né? Tinha o Nacional do Uruguai, o Internacional, o Atlético Nacional da Colômbia e o Bahia. Eram 4 times que têm costume, 3 times têm costume de jogar Libertadores, né? Porque o Bahia era o que menos tinha costume de jogar Libertadores. Então, na teoria, né, se você olhasse de fora do país, a zebra era o Bahia, né? Acabou não passando. E esse ano precisa voltar para começar a ter esse costume, né? André Sanches, né, sempre dizia, tem que jogar sempre a Libertadores para um dia ganhar, se acostumar com a Libertadores. E sob o comando dele como presidente, embora tenha feito muita coisa ruim, né, conseguiu ganhar tem que fazer esse adendo sempre, né? Conseguiu ganhar esse título. Pois é. Vamos aguardar e esperar que tudo dê certo para o nosso tricolor de aço. Deixa eu abrir uma pausa rapidinho nesse assunto Libertadores. Já a gente volta porque tem mais informações. Ontem a gente viu uma resenha do Obina, tinha uma galera do Bahia reunida e tudo mais, e descobrimos que o Obina tem um filho que é Bahia. Pois é, alguém dessa família aí tá salva, né? O filho do Obina é Bahia e gerou algumas repercussões. O Thiago Mintra deu uma camisa do Bahia ao filho do Obina. E o Obina gravou um pequeno vídeo porque teve um torcedor que estava questionando, dizendo que o Obina tinha falhado na criação do filho, na educação do filho, pelo filho ser Bahia. O que eu achei de uma extrema ignorância. Ainda que fosse alguém que é do Bahia e o filho torcesse para o Vitória, eu acho que em momento nenhum você falha na educação de um filho quando o seu filho torce para o clube rival que é o seu. Você falha na educação de um filho quando você o abandona, quando você não presta assistência àquele ser que você colocou no mundo, quando você não faz o seu papel de pai e de mãe. Então, muitas vezes até esse torcedor que falou isso pro Obina, esse tipo, tem essa característica de genitor ou genitora, né? Que não cuida do filho e tá aí falando da criação do cara porque o filho do cara é Bahia. E vice-versa, se ele fosse Bahia, o filho dele fosse Vitória. Ninguém erra na criação de um filho porque escolheu um clube que é diferente, que é rival do seu. Bora acompanhar a fala do Obina pra gente entender melhor essa história. Aqui, ó, Mintra, entreguei a camisa a ele. Não era do meu agrado, que eu sou Vitória, queria que ele fosse Vitória, mas ele é torcedor da Sardinha. Não posso fazer nada, agradeço ao tio aí. Valeu. Fala, Thiago, obrigado, Mintra. Obrigado, Mintra. Aí, entreguei a camisa a ele aí, ó. Entreguei a camisa a ele. Valeu. Não tô feliz. Vou dormir triste, viu? Vou dormir triste. Mas fazer o quê, né, velho? É a escolha dele. Não posso fazer nada. Pronto. Isso é a resenha saudável do futebol. Isso que é o melhor do futebol. São esses momentos que a gente vê
que a gente ri, que a gente acha legal, interativo, cada um respeitando o seu. Aí você olha nos comentários aqui, a galera respeitando, mas sempre tem os, né? E a gente vai ver agora esse momento. Sempre tem. Rapaz, eu postei um vídeo aí, meu filho vestindo a camisa da Sardinha. Aí eu vi esse comentário aqui, dizendo que é pra me perdoar, que eu falhei na criação. E ele ainda afirmou esse negócio da filha dele. Pra mim eu não falhei, irmão. Pra mim eu não falhei. A pessoa tem um livre-arbítrio pra ela escolher o que ela quiser da sua vida. Tá entendendo? Já levei meu filho pro Barradão. Tá entendendo? Só que ele não quis. Eu não posso obrigar uma criança, um adolescente, a fazer o que eu quero. Eu não posso. Pra mim, no meu sentimento, seria horrível eu obrigar meu filho a fazer uma coisa que ele não quer. Tá entendendo? E pra mim, com todo respeito, se eu falhasse na educação dele, se ele fosse por caminhos errados. Tá entendendo? Pra mim isso é falhar. E quando a pessoa nasce vitória, já nasce vitória, irmão, de criança. Não adianta você obrigar ele a querer torcer pro rival. E quando a pessoa já nasce torcedor da Sardinha, não adianta você querer obrigar ele a torcer pro Vitória, que não tem como. Então pra mim eu não falhei. Tá entendendo? Eu não falhei. E tenho orgulho do meu filho, porque ele teve a escolha dele. Teve a escolha dele. Não foi pela cabeça de ninguém. Tá entendendo? Pra mim eu não falhei. Tô com o meu pensamento, o meu sentimento tranquilo. Tá entendendo? Eu não ia obrigar ele, forçar ele a fazer uma coisa que ele não quer. Foi isso que eu queria falar. Tô em paz, viu? Tô em paz, não ligo pras críticas. Não ligo o que vocês estão falando aí. Não ligo. Tô em paz. Meu pensamento tá em paz. O que importa é a felicidade do meu filho. O que importa é isso. Tá entendendo? Pois é, só quem tem filho sabe como é mexer em um dos nossos. E uma fala dessa horrorosa, você abrir a boca pra dizer que... A pessoa abrir a boca pra dizer que você falhou na criação do seu filho. Só quem tem filho sabe essa sensação. E mesmo quando trilha por caminhos errados, muitas das vezes você lutou muito pela criação daquele filho. Você deu do bom e do melhor. Mas como o próprio Obina falou, as opções, cada um tem o livre arbítrio de seguir o caminho que quiser. Então muitas vezes até você lutando e dando uma boa educação, dando um conforto, dando uma assistência, e mesmo assim ele trilha pelo caminho que a gente sabe, né, qual é, não é um erro do pai ou da mãe, é a pessoa que escolheu ir para aquele caminho, né? E é isso, Obina, você tá de parabéns. Tem alguém nessa família que se salva. E essa que é a resenha boa, né? Bora lá agora voltar a falar do nosso Bahia, porque acho que o Negrete está sonhando, tendo pesadelos com os jogadores do Bahia. Porque ele foi humilhado pelo Caio Alexandre e agora ele foi humilhado pelo Kaique. Bora acompanhar. Firme, 2-1 pro time Gol. É o agregado. Categoria CC, que isso? Como é que é? Categoria CC, que isso? Como é que é, Kaique? Quem é esse Kaique Chagas? Kaique Chagas é o jogador, pô. Firme, 2-1 pro time Gol. É o agregado. Chaleirinha! Categoria CC, que isso? Como é que é? Categoria CC, que isso? Lembrando que o Kaique provavelmente sai do Bahia este ano. O Kaique não incorpora o elenco este ano. Tem até um comentário ali. Não sei por que esse pivete não está jogando bem. Ele é bom. Kaique que até então deixou um pouquinho a desejar este ano. Salvou o Bahia em momentos cruciais. Alguns momentos. Mas... tudo indica que Kaique não tem mais espaço no elenco do Bahia, então o Bahia vai decidir o seu destino. Mas, meu Deus, o Negrete, tô com pena do Negrete. Tô com pena dele, porque ele tem pesadelos com os jogadores do Bahia. Tirando Jean Lucas, né, que vocês viram aquele lance de Jean Lucas. A gente já tinha visto aquele lance uma vez e repetiu, ele fez de novo. Pra gente encerrar,
dando adeus, o Bahia fez uma homenagem ao menino Thiago, nosso pivete da base. Thiago que está se despedindo aqui. É isso aqui que eu falo a vocês. O Bahia oficializou, postou nas suas redes sociais. Então, aqui a gente pode bater o martelo e dizer, pronto, essa notícia tá concreta, correta, porque o Bahia oficializou. Enquanto tá só em sondagens e conversas, né, soando por aí, eu não posso chegar aqui e dizer, não, é verdade, é isso e aquilo. Como eu já tinha dito do jogador do Ceará, tava tudo certo, que Ceni que pediu isso e aquilo, o cara não vem. Bom, o Esporte Clube Bahia SAF comunica a transferência em definitivo do atacante Thiago para o Orlando City. Lembrando que o Orlando City não tem nada a ver com o grupo City, tá bom, galerinha? Porque teve gente aí dizendo que... Ai, meu Deus, como é a palavra que eu posso usar? Tava fazendo transferências e vendendo mais barato porque era do City, não sei o quê. Ninguém tem a obrigação de saber, mas a partir do momento que a gente informa, então você já está sabendo. Orlando City não tem nada a ver com o grupo City, tá? Pra depois não tá aí a galerinha falando besteira. O clube seguirá com 25% da mais-valia dos direitos econômicos em caso de transferências futuras. Criado na base, o nosso pivete de aço de 20 anos foi artilheiro da Copa do Nordeste em 2025, com 6 gols e um inédito arte-ataque em finais de competições. Pois é, Thiaguinho, que foi muito importante, um menino que veio da base e conquistou seu espaço, porque a gente sabe que o Ceni tem essa questão em utilizar os meninos da base. Nós, torcedores aqui, bem sabemos disso. E o Ceni diz que a força do Thiago fez, né? A força física do Thiago fez ele conquistar esse espaço no elenco principal. E o Thiaguinho se despede da gente. E o Bahia soltou esse vídeo. Tem áudio. Tem áudio, galera. Não posso soltar. Mas tá aí alguns lances do Thiago. Boa sorte, Thiago, que você adquira muita experiência, sua carreira cresça. Muito obrigado por tudo, pelos serviços prestados. E que você brilhe muito, igual as estrelas do nosso Esquadrão de Aço lá fora. E aí estão alguns lances do Thiago, galera. Muito bom, né? A gente vê os meninos da nossa base saindo, conquistando espaços, indo pra fora, conquistou o espaço profissional. E que dê tudo certo na vida do Thiago. E vamos ver se vamos ter... Ó, nas cocós. Vamos ver se teremos agora mais meninos da base brilhando, né? No elenco principal. Se o Ceni ainda vai adquirir algum dos meninos. Nós temos o Del, o Juan Pablo e por aí vai. Bom, em clima de despedida, por hoje é só. Beijo tricolor, fiquem com Deus e até a próxima.